Eu passo de imediato a palavra à senhora Andréia, que representa aqui a sociedade civil, para fazer a sua exposição. Boa tarde, é um prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é Andréia Werner, eu sou jornalista, sou escritora, sou mãe de um rapazinho autista de 11 anos e meio, e foi através desse rapazinho autista que eu acabei entrando no que é chamado de ativismo, em prol das pessoas com deficiência, dos direitos das pessoas com deficiência. Quando eu fui convidada pela primeira vez para estar aqui hoje, a minha intenção era falar um pouquinho da perspectiva da cuidadora, e quando a gente está falando de políticas públicas para pessoas com deficiências, para mulheres com deficiência, é essencial a gente ter esse olhar para a cuidadora da mulher com deficiência, já que a gente vive num país em que a situação de pobreza é muito grande, está crescente, e que a gente tem uma epidemia de abandono paterno, principalmente quando vem um diagnóstico de deficiência de uma criança. Então, a gente sabe que tem muitas mulheres, isso é muito comum, em situação de abandono, que os maridos deixam, cada vez mais difícil de conseguir um BPC, um auxílio, elas não conseguem se manter no mercado formal, porque é muito difícil, elas são as únicas responsáveis por cuidar daquela criança ou adolescente, levar nas terapias, vivem de bicos, e a saúde mental dessas mulheres está se deteriorando, e não é muito difícil a gente receber relatos de suicídios, tentativas de suicídios, nesse meio das mães cuidadoras de pessoas com deficiência, sejam elas mulheres ou homens, crianças ou qualquer idade. Passado esse ponto, eu me coloco, saindo desse lugar de fala de mãe, de uma pessoa com deficiência, eu queria falar um pouquinho como ativista, porque no último mês aconteceu uma situação que se enquadra totalmente no assunto que a gente está falando aqui hoje, de violência contra mulheres com deficiência, porque eu já vou narrar para vocês, eu peço licença para mexer no celular, porque o que eu quero falar está aqui. Para começar, quando a gente está falando de violência contra mulheres com deficiência, segundo o Fundo de População das Nações Unidas, até 68% das mulheres com deficiência sofrem violência sexual antes dos 18 anos. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a UNICEF, crianças com deficiência têm entre 3 e 4 vezes mais chance de sofrer algum tipo de violência que crianças sem deficiência. Isso inclui violência sexual. E mulheres com deficiência têm 10 vezes mais chances de sofrer abuso sexual que mulheres sem deficiência. E, segundo uma ONG da Austrália, até 90% das mulheres com deficiência intelectual sofrem abuso sexual em algum momento da vida. Até 90% das mulheres com deficiência intelectual. E esse caso que eu queria trazer para vocês é o caso de uma dessas mulheres que eu conheci em situação de rua, morando em situação de rua. A Grazi tem 22 anos, é uma mulher negra, e quando a gente ficou sabendo da existência dela, ela estava já há 1 mês nas ruas porque ela era estuprada pelo próprio pai. E depois de fazer vários boletins de ocorrência e não ver prosseguimento a esse caso, ela decidiu que era melhor viver na rua do que viver em casa sendo estuprada pelo próprio pai. Ela já tinha tentado se matar 2 vezes nesse período que ela estava na rua. Ela recebeu a alta do CAPS, que é o equipamento público onde ela foi buscar socorro, e uma ativista estava tentando arrumar um abrigo para ela ou algo assim. Todas as vezes que a Grazi conseguiu abrigo, o que eles faziam era ligar para a família dela. E a mãe dela acabava negando os abusos, e a Grazi voltava para casa e sofria novamente abuso. Quando essa ativista entrou em contato com um hospital que é referência em São Paulo para atendimento a mulheres que sofrem violência sexual, ficou sabendo de um prontuário gigantesco que ela já tinha nesse mesmo hospital, pelos inúmeros abusos aos quais ela foi submetida, desde os 11 anos de idade, quando ela registrou o primeiro boletim de ocorrência contra o próprio pai. Quando essa ativista entrou em contato comigo, com o número do documento da Grazi e o nome completo, eu fui fazer uma pesquisa no Google mesmo, e eu achei um documento da Delegacia da Pessoa com Deficiência em São Paulo, falando de quando ela foi atendida lá pela última vez, e lá dizia que ela tinha deficiência intelectual, porque nesse documento mostrava todas as pessoas que foram atendidas e o tipo de deficiência que tinha. Ou seja, a Grazi está na estatística desses 90% de mulheres com deficiência intelectual que sofrem violência sexual, até os 18 anos de idade, 90%. E, nesse caso, a pessoa que agredia a Grazi era o próprio pai. A Grazi não sabe ler nem escrever.
ela fala como uma criança, a deficiência intelectual dela é significativa. Então, quando ela ia fazer boletim de ocorrência, muitas vezes os delegados ou delegadas, até da Delegacia da Mulher, não davam muita atenção para o que ela falava. Afinal de contas, a gente sabe, né, no nosso país, que muitas vezes uma mulher branca, de classe média, se vai numa delegacia narrar uma situação de abuso sexual, de violência sexual, ela é desacreditada. Então, vocês imaginem uma moça negra, com a aparência de quem está vivendo na rua e que tem deficiência intelectual, que tem certa dificuldade de se expressar. Então, ela estava sendo desacreditada, já. Davam um papel para ela assinar, como se fosse boletim de ocorrência, e ela assinava e ela nem sabia o que estava naquele papel. Bom, a orientação que a gente recebeu foi procurar a Casa da Mulher Brasileira, recém-inaugurada em São Paulo, que é um equipamento bacana, porque ele tem não só o plantão da Defensoria, como ele também tem delegacia, ele também fornece abrigo, tem orientação psicológica, é meio que um pacote completo para as mulheres. Mas logo ao ligar na Casa da Mulher Brasileira, essa ativista Daniela já foi orientada que lá não era o caso da Grazi. Aí, em desespero, ela não sabia muito o que fazer, entrou em contato comigo, lá fomos nós ver o que fazer. Aí indicaram para levar ela em outro equipamento público. Eu vou resumir a novela da Grazi, gente, porque é realmente uma novela, tá? Mas o que acontece é que, da última vez que ela tinha voltado para casa, ela foi estuprada de novo. A gente tentou convencer ela a fazer um boletim de ocorrência, ela falou, eu não quero mais fazer boletim de ocorrência porque não adianta. Quando ela foi levada no hospital, que é referência, a própria assistente social do hospital olhou para ela e falou, de novo essa menina com essa história. E aí, mas será que não é porque a história tem se repetido? Né? E isso num hospital que é referência. Bom, no final das contas, já no desespero de essa ativista que a Daniela levou ela na Casa da Mulher Brasileira, falaram que não conseguiriam fazer nada por ela, em contato com várias defensoras, eu entrei em contato, queria até registrar o agradecimento, doutora Renata Tibiriçá, defensora pública de São Paulo, que é muito ligada à causa da deficiência, todo mundo que tem, pelo menos um autista na família, conhece bem a doutora Renata. Ela ajudou para que a gente conseguisse um abrigo temporário para a Grazi por 30 dias, com instrução expressa de não entrar em contato com a família dela, porque geralmente é o que eles faziam, e ela voltava para casa e os abusos continuavam. E a situação dela está sendo analisada para que ela consiga uma situação de abrigo permanente. Eu fico pensando quantas Grazes a gente tem por aí, né? A forma como a gente entrou em contato com a Grazi é uma longa história, e não vai dar tempo de contar aqui. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas em situação de rua, principalmente, que foram para a rua não porque elas acham lindo morar para a rua. Muitas mulheres, inclusive, foram para a rua por sofrer violência. Muitas mulheres com deficiência. E quando a gente fala da deficiência intelectual, como já foi muito falado aqui, ainda tem essa questão, né? O desconhecimento sobre a deficiência intelectual traz essa coisa de, será que ela está inventando isso? As pessoas têm um desconhecimento mesmo sobre a questão da deficiência intelectual. Tem a coisa de desacreditar a pessoa que está contando a história. E eu não duvido que os abusadores saibam disso, né? Até por isso acaba acontecendo tantos abusos em cima dessa população específica. A mulher com deficiência, a mulher já é mais vulnerável fisicamente à violência física ou sexual. A mulher com deficiência é duplamente mais vulnerável. Se ela tem alguma deficiência física, uma dificuldade de mobilidade, muitas vezes ela não consegue nem fugir do agressor. Se ela é uma mulher surda, ela não consegue ligar e pedir socorro, não consegue chamar a polícia. E quando ela tem deficiência intelectual, muitas vezes ela é desacreditada. Então, a gente precisa de políticas públicas, como eu falei no início, para as cuidadoras, porque as mulheres com deficiência muitas vezes têm como cuidadoras, na maioria das vezes, né, as suas próprias mães, e essas mães estão com a saúde mental em perigo por causa da falta de políticas públicas. Mas a gente também precisa de políticas públicas imediatamente, inclusive nos órgãos que já são reconhecidos como referência nesse caso. Eu citei aqui a Casa da Mulher Brasileira, Delegacia da Mulher, Delegacia da Pessoa com Deficiência, para que saibam acolher esses casos, para que saibam interpretar, para que deem a devida importância e para que os equipamentos públicos funcionem. Isso é que é o mais importante. Eu já estava perdendo a esperança com a Grazi, e no final das contas a gente até ouviu, ainda bem que vocês não desistiram. E eu pensei, olha, a gente não desiste porque a gente é teimoso mesmo, né, no Brasil, às vezes, com as coisas. Mas tudo estava indicando que não ia dar em lugar nenhum. Então, que as pessoas possam saber, que as mulheres com deficiência possam saber que elas têm para onde recorrer e que o caso delas vai ser dado a devida atenção e que elas vão ser acolhidas em casos de violência, que elas vão ter para quem correr.
É só essa mensagem que eu queria deixar para vocês.